Nós estamos no livro de Daniel. Essa manhã vamos ver a partir do final do capítulo 2 e o capítulo 3. Mas antes disso eu queria começar com um texto que foi lido, eu li no culto de quarta-feira, culto de oração, que é o Marcos 12. Marcos 12, de 28 até 34. Tem um texto aqui que eu queria usar como para chamar a atenção, um dos pontos do estudo de hoje do livro de Daniel. Então, Marcos 12, versículo 28, eu vou ler até o 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Ele começa mencionando aí uma discussão e como que Jesus respondeu bem. A resposta aqui que ele deu para os saduceus sobre uma pergunta que os saduceus fizeram a respeito da ressurreição, né? Os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Então Jesus respondeu a respeito da ressurreição, ensinou para eles que de fato vai acontecer uma ressurreição. E os fariseus que estavam ouvindo isso, escribas e fariseus, acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então os escribas e fariseus gostaram da resposta de Jesus. Geralmente eles eram contra Jesus, mas aqui eles gostaram porque Jesus calou a boca dos saduceus, mostrando que existe ressurreição. Então esse é o contexto aqui da conversa. Aí no versículo 28, né? Tem um dos escribas que depois que ouviu isso, ele foi perguntar uma coisa para Jesus. Qual é o principal mandamento? Para nós hoje talvez isso esteja na ponta da língua, porque Jesus respondeu, né? A gente poderia falar qual é o principal mandamento. Algumas pessoas acham que não existe diferença entre os mandamentos, tudo igual. Não tem um mais importante que o outro, tudo foi dado por Deus, tem que guardar todos igual. Você tem que guardar todos, só que Jesus diz que tem uns que têm prioridade. Dois aqui ele vai enfatizar que são os maiores, e eles puxam todos os demais. E entre os judeus da época havia discussão também. Eles acreditavam que uns eram maiores e outros mandamentos eram menores, só que eles ficavam discutindo qual que é o maior, qual que é o menor, né? Quais são os maiores, quais são os menores. E aí ele foi perguntar para Jesus, mas qual o mandamento que Jesus achava que era o maior? E Jesus não fica em cima do muro, ele responde prontamente. Versículo 29, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Curioso, nenhum desses dois mandamentos está nos 10 mandamentos. Ele não está citando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tem sim, para você amar só a Deus e não fazer imagens, né? Esse é o começo dos 10 mandamentos, é assim: você adorar o Senhor teu Deus e não fazer imagens. Mas esta citação aqui é de Deuteronômio, lá do Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus entendimentos. Não está nos 10 mandamentos desse jeito. E amar o próximo como a si mesmo não está desse jeito nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fala, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, né? Não mentir contra o próximo ou dar falso testemunho. Isso é manifestação de amor, mas o resumo foi dado nesses 2 mandamentos que não estão nos 10 mandamentos. Ele não está citando os 10 mandamentos diretamente, né? Aí, versículo 32: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, quer dizer, que Deus é o único Deus, né? E não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios.
Tem vários mandamentos cerimoniais na lei, né? Mas esses aqui, morais, de amar ao próximo, amar a Deus, são mais importantes do que os sacrifícios e as festas. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não estás longe. Não estás longe significa que ele está dentro? Não significa que está dentro também. Está perto, mas ainda não entrou. Está no caminho certo. Qual que era o caminho? Colocar amor a Deus e ao próximo acima do cerimonialismo, dos rituais, né? Do sacramentalismo que alguns têm na igreja hoje em dia, né? O amor a Deus e ao próximo é mais importante que isso. Mas Jesus não disse que ele foi salvo. Eu não sei o nome desse escriba, não foi dado. Eu não sei se ele se converteu depois. Eu não sei se ele foi um seguidor de Jesus Cristo. Neste momento, Jesus diz para eles: isso que você falou está certo. Isso que você falou é muito importante. Está próximo do reino de Deus. Mas falta uma coisa. Que coisa faltava? Aceitar. Exatamente. Ele não tinha vida, porque Cristo é a vida. Então falta toda a vida ainda, né? A vida eterna ele não tinha. Por quê? Creia em mim. Vem e segue-me, né? Jesus falou isso muitas vezes para os seus seguidores e para outros, né? Vem e segue-me. Falou para os discípulos, né? Não sei se esse escriba foi um seguidor de Jesus Cristo. Só porque você quase chegou lá, não quer dizer que você chegou lá. Então, eu queria enfatizar isso aqui hoje, essa manhã. O quase não é suficiente. Falta só uma coisinha, né? Às vezes não é só uma coisinha. Jesus não é uma coisinha. Jesus é tudo na vida, né? Você está vendo o caminho, estava diante dele, né? Estava diante dele. Mas está perto nesse sentido, porque está ali na frente dele, né? Mas se ele não seguir Jesus Cristo, ele não crer em Jesus Cristo, ele não vai ser salvo. Atos 26, 24 a 29, tem um outro exemplo de alguém que teve uma boa chance de ser salvo, né? Mas ficou no quase. Foi o filho do rico, não? Aquele mancebo rico. Aquele também, uma outra situação, né? Não sei nem se chegou no quase, mas ele foi procurar uma orientação e Jesus deu, né? O rico que amava mais as riquezas do que a vontade de Deus no final das contas, né? Aqui no livro de Atos tem um outro, Atos 26, 24. Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, aqui é Paulo sendo julgado ali pelo rei Agripa. E ele foi preso em Jerusalém, né? Os judeus o acusaram de ir contra a lei deles. E ele está sendo julgado aqui pelo rei Agripa. E tem o tal de Festo, que é romano, né? Que está junto aqui do julgamento. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, né? Paulo estava se defendendo e começou a falar sobre a palavra de Deus. E falou sobre o Cristo, que deveria morrer e ressuscitar. E aí Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É uma loucura esse Paulo aí falando de Cristo que morreu e ressuscitou. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, quer dizer, o rei Agripa, que está aqui na minha frente, né? Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Quer dizer, Jesus morreu, foi crucificado, foi aqui em Jerusalém, não foi ali no meio do deserto em algum lugar, não foi uma caverna, foi no meio de Jerusalém, né? Então, o rei Agripa sabe que isso aconteceu, ele sabe que o corpo desapareceu, né? Então, eu não estou falando nada aqui que o rei já não tenha conhecimento. Talvez Festo não soubesse disso, porque ele veio de Roma, mas Agripa sabia.
é do conhecimento do rei, né? Versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele acreditava nos profetas do Velho Testamento, ele ouvia isso dos judeus, né? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Esse Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quase que você me convence, né? Por pouco. Chegou perto, mas não entrou. Chegou perto, mas não entrou. Ele não quis, faltou aquele passo final de assumir: eu vou crer nesse Jesus. Só que ele ficou com medo de ser chamado de louco, igual Paulo. Não, eu, rei Agripa, me relaciono bem com Roma e tudo mais. Ele era um representante também de Roma ali na região. Como é que eu agora vou abandonar isso, toda a minha pompa, e vou me tornar um louco que nem esse Paulo aí? Então, ele escolheu continuar fora do reino de Deus. Então, eu queria falar de um homem que por pouco não foi salvo no livro de Daniel. Um homem que esteve muito perto, teve toda a chance de ser salvo, uma, duas vezes. A terceira vez alguns acham que ele se salvou, outros que não sei, mas as duas primeiras vezes certamente não foi salvo, que foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador que dominou sobre o Oriente Médio, sobre o Egito e sobre Israel, né? Que faz parte do Oriente Médio. E nós vimos na semana passada que ele teve aquele sonho, né? Que foi interpretado. Nós vimos isso, o sonho, a interpretação. Nós vimos, né? A estátua de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele viu, aquela estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro com barro. Já interpretamos isso. Ele viu aquilo, Daniel interpretou, e aí o que aconteceu? A cabeça, quem que era a cabeça mesmo? O que significava a cabeça da estátua? Estátuas têm um significado nos sonhos de Nabucodonosor, né? Qual que era o significado da cabeça? Era um reino, era ele mesmo, né? Era Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, né? Então vamos, Babilônia, cabeça de ouro, depois os medos e persas, os peitos, né? E aí os próximos impérios, as outras partes da estátua, né? Grécia e Roma vão aparecer. Mas qual foi a reação do rei? Isso nós não lemos, a reação do rei quando Daniel revela o sonho e dá a sua interpretação. No Daniel 2,46 nós temos a reação do rei. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes babilônicos de 3 judeus. Quais são os nomes hebraicos desses 3? Ananias, Azarias e Misael, né? A gente lembra mais os nomes babilônicos, né? Que são homenagens aos deuses da Babilônia. Os nomes hebraicos são homenagens ao Deus de Israel.
Então você tem aqui o rei Nabucodonosor se prostrando, né? O rei Nabucodonosor, que era cabeça de ouro, grande dominador, e ele se prostra perante, isso é uma reverência quase humilhante até, né? Respeitosa, mas de humildade, demonstrando humildade perante Daniel, né? Um rei como ele nunca se curvaria perante ninguém, a não ser que ele visse a mão de Deus sobre Daniel. Ele teve aqui um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus, porque Deus se manifestou para ele por meio da palavra de Daniel, muito claramente, né? Ele não teve como negar o poder sobrenatural que estava sobre Daniel. Então, o rei Nabucodonosor tem um encontro com Deus. E ele reverencia Daniel, ele reverencia o Deus de Daniel, mas ele não se converte. Como nós sabemos que isso aqui não é uma conversão, podia ser uma conversão, né? Agora eu vou abraçar o Deus de Daniel. Só que ele não chega a fazer isso. Ele diz que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, né? É o Deus dos deuses, como se fosse o maior dos deuses. Mas não quer dizer que ele não acredita nos outros deuses, né? Ele continua acreditando que tem vários deuses, mas agora ele conheceu mais um. Olha, tem mais um Deus, o Deus de Daniel. Esse é maior que os outros, né? Porque os outros não conseguiram interpretar meu sonho, esse conseguiu. Então, ele continua politeísta, acreditando em vários deuses, mas ele agora tem um encontro com o Deus de Israel. E ele reconhece que o Deus de Israel é o maior de todos. E ele engrandece Daniel e seus amigos. Isso aqui é uma bênção de Deus, na verdade, sobre o povo de Israel que estava no cativeiro. Porque imagine você ser levado da sua terra e ir para a Babilônia, escravo ou sujeito às leis da Babilônia, e de repente você podia ser perseguido, podia ser humilhado, mas Deus cuida de você colocando governadores judeus sobre você lá na Babilônia. Eles foram colocados como governantes ali. Ele o pôs por governador de toda a província. Então o governador é judeu. Isso é um milagre. Você vai como escravo para a Babilônia e de repente o governador da Babilônia é judeu, um homem de Deus, né? Isso foi um presente de Deus para os cativos da Babilônia, né? Agora vocês vão ser cuidados não só por Daniel, como também pelos seus 3 amigos. E Daniel, quando ele assume esse governo, você percebe, lendo o restante do livro de Daniel, né, que ele não bate de frente com o paganismo da Babilônia. Ele não fala, olha, agora que eu sou governador, vamos remover as estátuas aí dos deuses de Marduk, né, de Bel e outros que eles têm aí, vamos remover tudo e vamos judaizar a Babilônia. Ele não tenta judaizar a Babilônia. Hoje a gente diria, vou cristianizar o Brasil assim por leis, né? Ele não tenta impor o judaísmo sobre a Babilônia, até porque o rei estava acima dele, não iria permitir uma coisa dessa. Mas não existe nenhum indício no livro de que Daniel tenha tentado fazer isso. Da mesma forma como José do Egito, quando foi colocado como governador pelo faraó, ele não luta contra os deuses do Egito, né? Agora nós precisamos remover essas estátuas de Osíris, de Ísis, né? De Horus. Não. Ele, vamos dizer assim, não acredita em nada daquilo. Ele tem o Deus dele, mas ele deixa isso, é a cultura do povo lá, eles são pagãos, Deus me colocou aqui como governador. Ele não vai lutar contra isso para impor o judaísmo numa outra nação que não é judia, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque chama atenção, isso é uma discussão que muitos têm, né? Um crente que assume um governo, ele deve cristianizar pela lei o seu país? Vamos dizer, cristianizar de maneira protestante, para ser mais específico, porque o nosso país já tem uma história cristã, né? Católica, mais católica romana, né? E tem também a influência protestante, mas tem outras religiões, afro e tudo mais, né? Vamos dizer que a gente coloque um presidente seja um crente temente a Deus, né? Um crente fiel ao Senhor ali, agora vai ser o presidente. Vocês acham que ele deveria agora decretar remoção de todas as estátuas
Vamos tirar as estátuas de Nossa Senhora, de Aparecida, agora vamos remover tudo, vamos proibir celebrações de Umbanda, Quimbanda, etc., né? Espiritismo, decretado por lei, porque Deus me colocou no poder, eu tenho que cristianizar essa nação. Olha, primeiro que não acredito que ia dar certo, né? Segundo que o exemplo bíblico não é assim. Você tinha sim uma teocracia em Israel, porque Israel era uma nação separada por Deus para isso, teocracia. Ali era lei mesmo. Se tivesse outro Deus, você ia ser morto. Mas nas outras nações, quando eles eram colocados como governantes, eles não lutavam para impor pela lei, pela força, a sua religião sobre os demais, né? Então, eu lembro que teve muitos anos atrás um grupo, não sei se foi em Goiás, que tinha uma cidade que tinha uma estátua daquele bandeirante que eles chamavam de Anhanguera. Tem até uma faculdade com esse nome, né? Anhanguera. O nome dele, na verdade, não é Anhanguera, isso é um apelido, né? Era o Bartolomeu Bueno da Silva. Foi um bandeirante, né? E ele tinha esse apelido de Anhanguera, que numa língua indígena significa diabo velho. Ele era o diabo velho, né? E os crentes daquela cidade não queriam ter uma estátua do diabo velho lá, e fizeram um abaixo-assinado para remover a estátua do diabo velho lá, porque o diabo velho não vai ser o símbolo da nossa cidade, né? Dizem que ele matou muitos índios, né? Talvez por isso ele recebeu, não sei por que tem esse apelido, né? Mas enfim, eu não sei que fim levou, acho que não removeram a estátua, né? Eu não acho que seja por aí. Agora eu vou ter que tirar os símbolos maçônicos da cidade, vamos demolir as mesquitas, né? A igreja fez isso no passado, né? Lutou pela força para implantar leis dos seus países aí, né? Olha, só gerou guerras essas coisas, esse tipo de atitude só gerou guerra. A Igreja Batista, nesse sentido, eu creio que tem adotado uma posição correta, que é de separar mesmo o Estado da Igreja. Esse tipo de separação, ele é saudável. Nós temos a nossa fé e vamos lutar pela liberdade de cultuarmos, isso sim. Vamos lutar pela liberdade de podermos cultuar do nosso jeito. Não queremos perder essa liberdade. Mas para eu lutar pela minha liberdade de culto, eu sou obrigado a lutar pela liberdade de culto do outro também, né? Porque se o outro não pode, se entrou um presidente crente que proibiu os outros cultos, a hora que entrar o presidente umbandista, ele vai proibir o culto dos crentes, porque é a mesma lógica, né? Então você não pode fazer isso, né? Essa questão de tirar a estátua, né? Hoje em dia está meio na moda, o pessoal está querendo tirar a estátua daqueles bandeirantes que eram racistas, né? A gente querendo destruir os monumentos de São Paulo, né? Porque muitos deles eram racistas, né? Eu não acho que seja por aí também, até do ponto de vista secular, assim, já vou dar a palavra, irmão. Até do ponto de vista secular, eu pensei em pensar em igreja muito assim. Vamos supor que tem uma estátua de alguém que foi um homem rude, um homem ruim, né? Ele judiou dos negros, dos índios, sei lá. Por que está fazendo homenagem, né? Aí, algumas pessoas estão querendo apagar a história. Vamos consertar a história apagando a história e destruindo esses monumentos, né? Não creio que seja por aí. Vou mudar os livros do Monteiro Lobato, porque ali tem umas passagens ali que eu acho que são racistas. Arranca aquelas páginas. Você está apagando a história. Quando você apaga a história, você está perdendo a chance de aprender com a história também, né? De causar uma reflexão quando você vê aquela estátua, está vendo? Era assim, isso estava errado, né? Agora, você entra num vandalismo de querer destruir do mesmo jeito que se destrói monumentos lá na Síria e outros lugares, né? Eu não creio que seja por aí. Mas A minha cidadezinha, Vila Montevideo, enquanto o fazendeiro e a esposa dele foram vivos, não tinha imagem nenhuma lá. Agora, a última vez que eu estive lá, já tem uma imagem da Aparecida lá no entrada. sim. Poxa, os crentes deveriam ter trabalhado mais para ganhar aquele lugar. Então, um jeito de você... É um local que não tinha uma imagem e agora tem. É uma liberdade que as pessoas têm de construir imagens. Agora, se as pessoas tivessem se convertido, não teria imagem por livre e espontânea vontade do povo, né? O povo não ia querer. Aí é diferente, né? Não é que você está usando a força para proibir a imagem, é simplesmente as pessoas não querem a imagem. É diferente, né? E tem que ser assim. O cristianismo tem que ser
ele tem que ser espalhado por meio da pregação, não por força nem violência, né? Mas pelo meu espírito. Então tem que ser simplesmente pela pregação e oração, e aí as pessoas vão ser convencidas ou não, né? É uma escolha consciente das pessoas. Tá bom, então você tem aí o final do capítulo 2, a primeira chance de conversão de Nabucodonosor, que ele não agarrou, ele continuou politeísta. E ele tanto continuou politeísta que no capítulo 3 ele vai fazer uma imagem, né? Capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, nós temos aí o começo da história da segunda chance de conversão de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas. Vai continuar a história, vai falar que todas as autoridades ele chama e diz que todo mundo tem que adorar essa imagem. Tá. Assim, é tão brusca a mudança que no fim do capítulo 2 você tem ele aí exaltando o Deus de Daniel. No começo do capítulo 3 ele já está fazendo uma imagem para adoração. Você fica pensando assim, como é possível? É o mesmo Nabucodonosor? É a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. Ele acabou de dizer que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, né? E agora ele vai lá e faz um outro Deus. Está na cara que ele não se converteu, né? Não se converteu. Essa estátua tem 60 côvados de altura e 6 de largura. Eu já falei isso. O côvado vai dar mais ou menos meio metro, vai? 30, vamos arredondar aqui, 30 metros de altura e 3 metros de largura. Tem uma coisa meio estranha aqui. Não está muito fina essa estátua, né? 30 metros de altura e 3 de largura, né? É 10 vezes mais alto do que largo, né? Esse é a estátua da Olivia Palito, né? Provavelmente está incluindo a altura de um pedestal, né? Eu só posso imaginar isso, né? Tinha um pedestal e a estátua em cima, porque senão fica muito fino mesmo, né? A gente vai ficar muito, muito magrinha essa estátua aqui. Mas muito alta a estátua, né? Então o rei Nabucodonosor vai mandar que haja adoração. Que estátua que é essa aqui, né? Ele fez uma estátua de ouro, uma imagem de ouro. Será que é uma imagem de um dos deuses da Babilônia? Até pode ser, mas parece que não, porque mais para frente ele vai comentar, os inimigos de Daniel vão comentar assim que tem certos homens aí que não adoram a tua imagem e não cultuam os teus deuses. Quer dizer, parece que a imagem não é uma imagem dos deuses da Babilônia. Talvez seja uma imagem do próprio Nabucodonosor, também não sabemos, que não está escrito, né? Mas é curioso ser uma estátua, porque o Nabucodonosor acabou de ter um sonho, né? De uma estátua onde ele era cabeça de ouro. E agora ele vai lá e faz uma estátua, não só cabeça de ouro, mas ela toda de ouro. É como se ele tivesse, a minha interpretação agora, é como se ele estivesse dizendo assim: eu não sou só a cabeça, não, eu sou tudo. Eu não quero outros impérios vindo depois de mim. Eu quero Babilônia, 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 né? E todo mundo tem que adorar a Babilônia, né? Essa é a minha interpretação. A Bíblia não diz que é isso que aconteceu, mas é a minha leitura aqui da ação do Nabucodonosor fazendo uma estátua de ouro. E o versículo 8, então a gente sabe, ele manda eles adorar a estátua. Quem não adorar a estátua vai ser lançado na fornalha ardente. Na fornalha ardente, né? E no versículo 8, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então fazem várias acusações aqui. São os caldeus, né? Quem são os caldeus? São os mesmos sábios lá da Babilônia que se formaram lá na mesma escola que Daniel e seus amigos. Eles vão e eles acusam eles. E olha só o que acontece. Esses caldeus, eles deviam a própria vida deles a Daniel e seus amigos, porque era para eles estarem mortos, porque eles não conseguiram interpretar o sonho. Foi Daniel que salvou a vida deles. E agora, em vez de serem gratos, né? Eles são ingratos e invejosos, e eles querem lutar contra os judeus. Contra os judeus, né? É uma inveja, porque eles foram colocados como governadores. Vamos dizer, esses caldeus são da Babilônia, e de repente você tem estrangeiros de um povo escravo, aí judeus, com outros deuses, sendo colocados sobre nós, né? Autoridade sobre nós. Eles são os governadores sobre nós. Isso causa muita inveja. Isso causa muita inveja, evidentemente, né? E eles tramam pela morte. Eles vão passar o livro com tramas aí contra eles e Daniel, né? O próximo capítulo também. E tem algo então que para um ímpio é pior do que a inveja. Para eles a inveja contra um crente parece algo mais forte ainda. É o fato deles virem de um povo que serve outros deuses, um outro Deus na verdade, né? Isso parece ser prevalente ao longo da história. O povo de Deus é mais odiado e mais perseguido, principalmente os judeus, né? Mais odiado e mais perseguido por sua fé e sua cultura do que os outros povos, tá? Pode parecer arrogância, é isso aí, né? O que você acha isso, né? Existem muitos povos que sofreram perseguições, mas Jesus falou em específico de perseguições a respeito daqueles que são povo de Deus. Existe uma perseguição diferente e voltada contra o povo de Deus. Na Bíblia e na história você vai ver isso, né? Você vê isso lá no Mateus 10, versículo 21 e 22. Jesus falando sobre o fim dos tempos, né? Ele diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem... Aí continua a história, né? Mas ele fala de perseguição por causa do nome de Jesus, por causa da fé verdadeira, né? Dificilmente você tem isso em outros povos, uma pessoa sendo morta, porque você tem guerras religiosas, isso eu sei, né? Muçulmanos contra hindus, tem muito disso, né? Agora, um filho matando um pai porque ele se converteu a Jesus, é difícil, acontece, está acontecendo hoje em dia, né? As pessoas sendo mortas. Na hora contra a sogra já é mais comum. Na hora contra a sogra já é mais comum. Mas o filho contra o pai, eu estou brincando, né? Mas o filho contra o... Se você for à igreja, eu não vou falar mais com você. Mas se você exigir isso de mim, não vai ter mais mãe nem vó. Olha só. Acabou. Porque Jesus disse: você tem que deixar pai, mãe, filho, para mãe, e porque muito antes mesmo de eu pensar em família, eu já tinha um encontro com Jesus. E sem ele eu não ia. Então a irmã tem uma experiência dessas, né? Filho falando para a mãe, neto falando, né? Se virar crente, não tem mais vó, não tem mais mãe para mim. É isso que Jesus está falando aqui. Esse tipo de aversão ao povo de Deus é irracional, é injustificado, né?
mas é bíblico e é histórico e é da experiência pessoal de muitas pessoas. Então, eles sofreram isso lá no livro de Daniel também, né? A gente vê isso acontecendo no livro de Daniel. Esse versículo 10 fala de vários instrumentos musicais, né? Daniel 3:10, né? 3:10. Som da trombeta. A gente tem uma ideia do que é uma trombeta. Um pífaro, o que é um pífaro? É tipo uma flauta, né? Belly, é tipo de uma flauta. Pífaro, acho que é, não sei. Uma harpa. É que naquela época era diferente também. O pífaro de hoje não é igual ao pífaro da época, né? São instrumentos de sopro, de som bastante agudo. A harpa de corda, né? A cítara também é um instrumento de corda, e o saltério também. Gaita de folha, a gente lembra daquelas gaitas escocesas. Com certeza era diferente nesse tempo aqui, né? Mas, enfim, instrumentos de sopro e de corda foram usados para anunciar: olha, tocou, você tem que adorar a estátua, senão você vai ser lançado no fogo, né? Lançado no fogo. Aí, você tem ali no versículo 10 eles mencionando isso, né? O versículo vai ser lançado na fornalha ardente. O formato dessa fornalha provavelmente era um fosso mesmo, um buraco no chão, né? A arqueologia encontrou algumas dessas fornalhas aí alimentadas com carvão lá na região da Babilônia. Talvez tenha sido algo parecido com essas que eles encontraram. Então é um fosso, você é jogado lá dentro e você queima, né? Era esse o castigo colocado. Versículo 12 fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. A pergunta aqui é: onde é que estava Daniel? Será que Daniel estava lá adorando a estátua, né? Ele se safou por causa disso, né? Eu acho que Daniel estava em oração. Ele não tivesse talvez passado ali em frente à estátua, talvez ele estivesse numa viagem, né, do reino, talvez estivesse doente, você não sabe, né? O texto simplesmente não fala do Daniel, fala dos três, mas com certeza Daniel não estava adorando a estátua, né? Com certeza não. E as acusações que eles fazem contra Sadraque, Mesaque e Abednego são: estes homens não fizeram caso de ti, né? Não fazem caso do rei, né? Eles não servem aos teus deuses e não adoram a imagem que você fez, né? 3 acusações aqui. Não fazem caso de ti, autoridade. A Bíblia diz que a gente tem que respeitar a autoridade. Então, os crentes, historicamente, os crentes fiéis são aqueles que obedecem mais, ou deveriam ser, nem sempre são, mas deveriam ser aqueles que obedecem mais às autoridades. Então, os melhores cidadãos são os crentes bíblicos fiéis ao Senhor. Eles só vão desobedecer se a autoridade mandar eles pecarem, né? Pronto. O resto, eles obedecem. Mesmo quando não concordam, o crente bíblico, ele obedece, mesmo se ele não concorda. Se não for pecado, eu vou fazer. O imposto está muito alto, eu pago o imposto, né? Então, o crente não se revolta violentamente contra as autoridades, não. Ele obedece. Mas, se o rei mandar adorar uma estátua, idolatria a gente não pode seguir, né? Proibir a gente de evangelizar também não pode, né? Fechar a boca do crente não pode, né? Pode cortar a língua do crente. O crente vai evangelizar com linguagem de sinais, não tem? Ele vai falar, fala escondido da polícia, fala para a polícia, perde a cabeça, muitos sendo mortos, mas o crente fala, né? O crente, esse tipo de ordem o crente não obedece. Até os deuses não servem, né? Não serve mesmo, né? Os crentes não vão servir outros deuses. Tem aqui nas teocracias, na época era tudo teocracia, tá? Sempre tem um rei que governa junto com Deus, ele é um representante desses deuses na terra, né? E Israel também tinha Jeová que governava sobre Israel, e os seus sacerdotes eram seus representantes, e o seu rei era o representante também, né? Então, em muitos países muçulmanos hoje também são oficialmente religiosos. Se tiver outra religião, você pode morrer, né? A igreja tentou implantar isso no passado, mas Jesus não ensinou assim. A igreja governando sobre a nação e obrigando as pessoas a seguirem a Bíblia. Eles não adoram a imagem de ouro, né? Adorar imagem, então já comentamos isso. Versículo 14, o rei fala:
falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Parece uma pergunta assim. Como é que pergunta um negócio desse? Ele não sabe quem eles são? Ele acabou de ver ali que eles têm um Deus maior que todos os deuses. Se eles têm um Deus maior que todos os deuses, para que eles vão servir outro Deus, né? Ele sabe disso. Agora ele vai perguntar: vocês não servem os meus deuses, né? E que deu na cabeça do Nabucodonosor, né? Falar uma coisa dessas. É óbvio que eles não servem os seus deuses. O nosso é maior. E versículo 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Como o homem se esquece rápido das suas experiências com Deus, né? Nós esquecemos, os ímpios também, que a experiência de se prostrar perante o Deus de Daniel que ele teve, agora ele acha: eu sou maior que qualquer Deus, né? É isso que ele está pensando. As minhas mãos são mais fortes. Versículo 16, interessante. Versículo 16 16 até o 18 é profundo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Vamos ficar batendo boca aqui, tentar argumentar para você que existe um Deus maior do que os seus e Deus maior que você. Vai ficar tentando convencer Nabucodonosor disso. Não vão lançar pérolas aos porcos. Vai começar uma discussão. Não faça isso você também, quando você estiver no meio dos ímpios. E os ímpios começarem a zombar do teu Deus. Agora eu vou tomar as dores do meu Deus, né? Vai jogar pérolas aos porcos, vai perder teu tempo, vai gerar mais blasfêmia ainda. Existem momentos em que os ímpios querem aprender do seu Deus. Estão curiosos mesmo, faz uma pergunta e a pergunta pode até parecer ofensiva, mas não é. A pessoa quer saber disso. Por que você acredita na Bíblia? Não está cheio de contradição lá? Isso não é... Você pode ficar ofendido com isso? Não fique. A pessoa está falando normalmente. Aí você responde. Se você vê que o objetivo dele não é aprender, o objetivo dele é só zombar, aí não perca seu tempo, né? Eles não querem perder o tempo deles com o rei, não. Eles falam: não vou responder a isso aí, não. Qual é a pergunta? A pergunta é: quem é o Deus que pode tirar vocês da minha mão? Não responderam essa pergunta. Eles podiam dar um sermão para Nabucodonosor agora, mostrando quem é esse Deus. Não vou gastar meu tempo com isso aqui, não. Ele está endurecido. Eles falam só o seguinte, no versículo 17: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles podiam ir lá nas histórias do Êxodo, falar das maravilhas que Deus fez pelo nosso povo de Israel, para mostrar que ele tem poder. Não, olha, o nosso Deus, se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, também não vou adorar, não. Então eles falam: senão eu morro. Quer matar, mata, né? Eu lembrei daquele cântico, Rompendo em Fé, né? Que fala assim numa determinada passagem: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? É bonita a frase, né? Mas falta um pedaço. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, ou eu vou me afogar. E se eu me afogar, saiba que eu não vou mudar de Deus do mesmo jeito, né? É isso que eles falaram: olha, Deus pode abrir o mar, Deus pode me fazer andar sobre as águas, e eu posso me afogar, mas não interessa, eu não vou adorar outro Deus. Essa é a postura deles. Nessa história, Deus abriu o mar, né? Ou fez andar sobre as águas, né? Seja como for, né? Mas podia não acontecer, eles podiam morrer, né? Podiam morrer. Eles estavam convictos de que eu posso morrer, mas não vou mudar a minha postura. A verdadeira fé vai além de acreditar no impossível, que Deus é capaz de fazer o que era humanamente impossível. A verdadeira fé é perseverar mesmo que o impossível não aconteça.
Deus pode fazer o impossível, mas mesmo que Deus não faça o impossível, eu não vou perder a minha fé. Eles dão essa lição para nós aqui. Versículo 19, então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Deixou, não sei se é 7 literalmente ou se é 7 figuradamente, mas estava muito mais quente a sua fornalha, né? Versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, né? Pegou a roupa de um, amarrou na outra, eles ficaram imobilizados, para não ter como sair daquela fornalha. Suas túnicas e chapéus e outras roupas, tudo amarrado, um no outro, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Você veja que o rei tinha ordenado aos homens, versículo 20 diz que ele ordenou aos homens mais poderosos do seu exército, os melhores soldados. Por quê? Talvez porque ele sabia que estava quente, né? Eu vou pegar os mais robustos, eles vão aguentar, né? Não aguentaram não, morreram. Ele desperdiçou os seus melhores soldados para lançar esses homens no fogo. Morreram queimados só de chegar perto da fornalha, né? E foram lançados. Aqui você tem eles podendo quebrar um pescoço quando cai, né? Quebrar uma coluna. Eles estão amarrados, 3 homens amarrados um no outro, jogados num buraco, né? Com fogo. E podiam morrer queimados, né? Então, Deus protege eles de tudo isso. Versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Ele provavelmente estava numa plataforma superior olhando lá para baixo, né? Eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Algumas traduções dizem ao filho de Deus, né? Pode ser traduzido de um jeito ou de outro. Parece que um filho dos deuses é o mais correto, mas existe discussão: aqui é filho de Deus ou filho dos deuses, né? Lembra que naquela época eles não conheciam Jesus, o Filho de Deus, né? Então, provavelmente ele está falando, é um ser celestial que eu estou vendo ali, né? Porque ele, não sei, talvez estava brilhando, né? Não sei por que ele acha que ele parece um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Quer dizer, é sinal que dava para eles saírem, né? Eles estavam soltos, né? Não estavam mais amarrados. Dá para eles escalarem ali e sair. Não sei, se tinha uma escadinha para sair, não sei. Mas, enfim, dava para eles saírem. Sinal que eles estavam até de bobeira ali, né? Estavam passeando no fogo, né? Estava gostoso aqui com o anjo, né? Não sei se era... Alguns acham que era o próprio Filho de Deus pré-encarnado ali, uma teofania, né? Estava ali com Deus ou com o representante de Deus ali, andando ali numa boa. E eles então... E ele já fala, servos do Deus Altíssimo. Agora a Nabucodonosor já está mudando a linguagem, né? Eles não são servos dos meus deuses, são servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Como é possível? Eles estavam amarrados. Você pensa, o fogo queimou, né? E eles, não, o anjo desamarrou eles, não sei, né? Mas não estava nem a roupa queimada. Então, você vai ter agora uma quase conversão do Nabucodonosor. Quase conversão. Falou Nabucodonosor e disse, versículo 28: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Veja bem, ele não diz que não há outro Deus, ele diz que não há outro Deus que consiga livrar como este. Este é maior que os outros, mas existe outros ainda no coração dele. Capítulo 4 vai mostrar isso. Capítulo 4 mostra que ele continua com deuses no coração, mas ele tem toda a chance aqui de abandonar os seus deuses e abraçar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele quase, mais uma vez, ele quase chega ali, mas ele não chega a se converter. Jesus falou, né? Não estás longe do reino dos céus. Ele estava muito perto, mas não adianta, perto não é o bastante. Se você está perto de crer no Evangelho de Cristo, mas você não quer, você vai para a fornalha ardente, você vai para o inferno, porque você esteve perto, mas não quis. Então é uma escolha, né? O sofrimento, a perseguição hoje, ou a fornalha depois, né? Só para finalizar, não dá para você ler essa história conhecendo profecias e não pensar na estátua lá do Apocalipse 13. Depois os irmãos podem ler Apocalipse 13, tem uma estátua lá. O anticristo, o falso profeta, faz uma estátua e ele fala para todo mundo adorar a estátua do anticristo, e quem não adorar vai ser morto. Muito parecido. Depois vocês leem lá Apocalipse 13, leem a história lá, você tem a estátua, sempre essa prova de fé. Quem é que é tímido e não quer abraçar a fé cristã, e aquele que é corajoso e persevera até o fim, né? Que Deus nos dê coragem e nos dê fé para enfrentar, se um dia tivermos que enfrentar uma perseguição. Eu queria encerrar lendo um texto aqui, não está na Bíblia, mas ele é histórico, é uma narrativa do período intertestamental. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Esse texto está no livro de 2 Macabeus, capítulo 7. Esse livro não é considerado canônico por protestantes e por judeus. Os judeus nunca consideraram oficialmente canônicos aqueles livros do período onde não havia profetas em Israel, né? Mas ele narra os eventos históricos de um período em que Israel estava sendo dominado por Antíoco Epifanes, que é um personagem que vai aparecer no livro de Daniel, tá? Então eu queria ler para os irmãos, só para os irmãos conhecerem quem foi esse Antíoco Epifanes, para entender o contexto que vai aparecer. Havia também esse Antíoco Epifanes, ele tentou paganizar os judeus, ele tentou paganizá-los. Ele proibia eles de guardarem a sua religião, e ele queria que eles adotassem a religião dos gregos, né? Helenização da cultura que fala, né? Proibia a guarda do sábado. Alguns judeus foram encontrados em cavernas guardando o sábado. Eles iam para as cavernas para descansar, para poder guardar o sábado. Eles achavam esses judeus e queimavam esses judeus só porque estavam guardando o sábado. Eles obrigavam eles a comerem carne de porco, né? Teve um doutor da lei chamado Eleazar, que eles obrigaram ele a comer. Eles enfiavam o porco na boca dele, que tentavam enfiar a goela abaixo, ele cuspia tudo, e aí uns amigos dele, que estavam lá junto, a favor do Epifanes, mas que eram amigo dele, eles falavam: olha, faz o seguinte, a gente cozinha a carne que você quiser, a carne pura dos judeus, a gente dá para você comer, você finge que é porco para você não morrer. Ele falou: não vou fazer isso, eu vou estar mentindo, eu vou estar induzindo os jovens a comerem, e eu não vou comer, podem me matar. E mataram ele, torturaram e mataram. E você tem uma descrição do martírio aqui, de uma família
que eu vou ler na íntegra, capítulo 7. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos, um dos filhos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos, e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como o diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão dos seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seus pais. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito, tu nos arrebates a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, e este disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram achegar-se ao sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes, mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer os seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque a sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando todavia o desprezo e temendo o insulto, Antíoco, que era o rei, solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: meu filho,
Compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estais a esperar? Não atenderei às ordens do rei, obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás da mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, Ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. Veja que eles acreditavam que você morreu, você estava no céu. Meus irmãos agora estão participando da vida eterna, ao contrário de gente que acha que você dorme na hora que morre, né? A exemplo dos meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a Deus que Ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira, enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que todos os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Então, esse é o tipo de perseguição. A narrativa, como disse, não é inspirada, não é a Bíblia. Pode estar um pouco romantizada, não sei. Mas é histórico, aconteceu, esses fatos, essa perseguição houve, e ela revela a doutrina desse povo, fiel às leis que Deus lhe entregou. Que isso sirva de encorajamento para nós, coragem das crianças e da mulher, sirva de coragem para nós, homens e mulheres de hoje.